Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas ou conhecer um pouco mais do mundo do condomínio. Hoje falaremos de benfeitorias. O que são benfeitorias? Também conhecidas como reformas. Então, é importante que você, como condômino ou como gestor, entenda como é que funcionam essas benfeitorias, essas reformas dentro do condomínio. Nós vamos dar destaque hoje para a questão das áreas comuns. Podemos também adentrar um pouco na reforma da sua unidade autônoma, mas o nosso objetivo hoje é falar das reformas em áreas comuns. Quando o prédio acena que existe a necessidade de uma reforma, nós temos que observar algumas situações. Primeiro, qual a natureza dessa reforma? Depois, o quórum para essa reforma. As reformas dentro dos condomínios são importantes porque os condomínios eles envelhecem. Existe uma vida útil para determinado perfil de empreendimento e é sim saudável, salutar que o gestor traga à tona a necessidade de reforma, seja uma alteração no gradil, seja uma adequação, seja algo que possa agregar valor, seja a mudança do piso. Então, muita gente, em muitas assembleias, discute se a obra seria útil, necessária ou voluptuária. Essa não é uma questão interpretativa. A lei traz o que são obras úteis, necessárias e voluptuárias. Então, o artigo 96 do Código Civil, que você está vendo agora, diz o seguinte: as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Então, vamos adentrar agora nas voluptuárias, ou de mero deleite, recreio. Elas não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável, ou seja, de elevado valor. Por exemplo, seria a construção de uma jacuzzi aquecida no condomínio. Essa seria uma obra voluptuária, algo que aumenta a disposição de você estar no bem, mas não é algo que é nem necessário e nem algo que seria útil nos termos jurídicos. E o que seria algo útil? São úteis as benfeitorias que aumentam ou facilitam o uso do bem. Por exemplo, uma cobertura de acesso para áreas comuns, ou uma alteração necessária no parquinho, ou uma obra necessária para aumentar uma pequena parede que para corrigir alguma situação, por exemplo, no salão de festas. Essas seriam obras úteis em função da arquitetura daquele condomínio para que possa agregar valor e, de certa forma, aumentar ou facilitar o uso do bem. As obras necessárias, como você está vendo, são as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Por exemplo, a troca de um piso inteiriço que esteja trazendo prejuízo ou que esteja fora das normas da BNT ou que esteja quebradiço. Isso seria uma necessidade de uma pequena obra, uma pequena reforma. Então, o que eu quero dizer para você que está nos assistindo agora é que não existe uma interpretação do que é útil, necessário e voluptuário. Logicamente que existe algumas brechas e algumas interpretações que podem ser corretas ou não corretas, mas é importante que nós verifiquemos aonde essas obras se encaixam exatamente para que após isso nós possamos chamar uma assembleia e realizar assim uma votação para aprovar a realização dessas obras. E daí na realização dessas obras nós vamos ter que verificar se precisa ter chamado extra, se não precisa, mas antes de adentrar a realização da assembleia e a necessidade do quórum, eu queria dizer mais uma coisa. Eu queria te lembrar que aquisições não são obras. Então, por exemplo, o condomínio está realizando, optou-se em trabalhar com uma portaria virtual ou digital, que é algo que está à tona no momento. Qual o quórum para aprovar uma portaria virtual? Se não houver nenhuma objeção, nenhum óbice na convenção do condomínio, não houver nada explícito que aquele prédio funciona como uma portaria 24 horas presencial, maioria simples da Assembleia poderia sim aprovar e adequar essa nova realidade. Mas
algumas pessoas perguntam, mas doutor, tem a necessidade de realizar obra? Então, obra tem o quórum específico, porém, aquisição de equipamentos não é obra. Para que a portaria digital funcione, eu preciso trocar o interfone. Isso não é obra, isso é aquisição, por mais que eu vou precisar contratar o eletricista para alterar o fio ou para tirar ou eventualmente realizar uma adaptação. Isso é aquisição. Aquisição, eu preciso da aprovação dessa verba ou ter ela destinada já na previsão orçamentária e vamos supor que o condomínio resolveu realizar aquisição e não tem verba para isso. Vai ter que se votar a aprovação dessa verba. Isso também vai acontecer com as obras. Então vamos lá, quando elas forem voluptuárias, eu preciso da aprovação de 2/3 da massa condominial, ou seja, de todos aqueles condôminos reunidos em assembleia convocada para essa finalidade, para que se aprove a realização de uma obra voluptuária, por exemplo, a construção de uma jacuzzi ao lado da piscina. Já a realização de obras úteis requer o quórum de maioria qualificada, ou seja, 50% mais um dos condôminos, ou seja, se eu tiver 100 unidades no prédio, eu preciso de 51 unidades presentes em assembleia devidamente convocada para isso. E as obras consideradas necessárias? Como o síndico responde pela edificação, inclusive civil e criminalmente, ele tem uma obrigação legal, com base no 1348(5) do Código Civil, de realizar os reparos necessários. Então, as obras necessárias, elas devem ser realizadas, se emergenciais, independente da convocação de uma assembleia, mas deve existir a posterior ratificação dessa obra. Lembrando que o Código Civil ainda traz que, na ausência da realização dessa obra necessária, e se ela for algo emergencial, qualquer um poderá realizá-la e depois ter a aprovação assemblear posterior. Lembrando que isso não é uma brecha para que o síndico realize o que ele quiser ou faça ao seu bel prazer qualquer tipo de situação. Ele precisa avaliar e está sempre vinculado à assembleia. Se ele puder esperar a assembleia, não faça a obra necessária se não for emergencial, sem a aprovação de uma assembleia. Agora falaremos com o seu Dilson Fernandes, que é o síndico num condomínio na Zona Sul de São Paulo, condomínio muito bem conservado e que realiza obras conforme aquilo que nós falamos. Então, vamos escutar o que o seu Dilson tem a nos dizer. O que são benfeitorias necessárias em prédio, em obras? São aquelas benfeitorias que servem para a manutenção do imóvel, que evite a deterioração como um todo, para que o imóvel realmente mantenha funcional. Nós colocamos um sistema de endurecedor de cimento na garagem para evitar que realmente haja o desgaste. Isso foi uma das situações. Estamos com um projeto na portaria, onde realmente vai determinar a logística da entrada e saída de veículos, de pessoas, e também o fluxo de embarque e desembarque, e no entorno de todo o prédio, onde a parte da lixeira, né, que estamos realmente verificando uma forma para que ela fique contida dentro do prédio e não fique na rua. Nós temos o Pet Place, que é um local destinado ao passeio dos nossos pets, onde nós separamos dois ambientes para exatamente dar condição de administrar cachorros adaptáveis com cachorros maiores e menores e evitar realmente desgaste entre os cães, entre os pets e entre os próprios moradores, os próprios donos. Temos um projeto LED, que nós trocamos todas as lâmpadas do condomínio por LED, com sensor de presença na garagem, inclusive, e com sensor de presença na área externa, que gera, além de redução de consumo de energia, temos também a parte sustentável. E o que seriam, então, as benfeitorias úteis? Basicamente, seriam aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. Então, nós tivemos o aquecimento da piscina, não era uma piscina aquecida, era basicamente uma piscina que ela estava só quebrando o gelo, né, da água. E aí fizemos todo um sistema de aquecimento com aquecimento solar, que é energia sustentável também, e com trocador de calor. É o sistema inverso do ar-condicionado, onde gasta menos energia, e durante o verão a gente basicamente usa só a energia barata, que é a energia solar, e isso realmente gerou uma situação adequada para o condomínio de uso, etc. É importante também mencionar em benfeitorias úteis o sistema que nós temos hoje aqui de individualização. Logicamente,
Nós temos o gás individualizado, diretamente pela Comgás. Temos a água individualizada, diretamente pela Sabesp. E também, logicamente, a energia elétrica, que já é comum. E isso facilita porque a conta vem direto da concessionária. E com isso, também o condomínio não administra essa conta e também não se paga para os inadimplentes que não pagam em dia a utilização desses insumos. Colocamos também todos nas churrasqueiras retrátil, que é algo que também foi muito adequado em função da chuva, em função do frio, do vento, que deu uma condição de uso adequado desses espaços. O que seriam as benfeitorias voluptuárias? São benfeitorias de mero deleite e recreio, como, por exemplo, uma fachada, como, por exemplo, uma decoração de um hall, jardinagem. E isso nós podemos ver tanto no nosso jardim aqui, que nós temos algumas mudanças que nós fizemos, como também podemos ver no projeto da portaria que estamos fazendo para mudança da fachada do prédio, para um projeto luminotécnico que foi feito, que nós estamos implementando com iluminação em torno de todo o condomínio, nas árvores e no piso e também na fachada do prédio como um todo. Então, essas são um dos exemplos que nós temos aqui, dentre outros. É muito importante porque você mantém o imóvel valorizado. Você agrega valor tanto ao imóvel, ao bem que você tem, você agrega valor ao bem-estar das pessoas de virem para casa e se sentir bem no espaço onde convive. Eu sempre falo que, depois da minha família, o meu maior patrimônio está aqui. Então, nós temos que cuidar para que esse patrimônio tenha um valor agregado adequado. Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje, agradeço a sua audiência e até o próximo programa.